Paz, meus irmãos, estaremos estudando já a lição 12 do primeiro trimestre de 2023, na Revista dos Adultos, que o título é Vivendo no Espírito. O tema do trimestre é Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, revista comentada do pastor Rinaldo Renovato. Nós já estamos chegando ao final desse trimestre, faltando apenas mais uma lição abençoada. Mais uma vez uma lição propícia a nosso tempo, a nossa necessidade, que realmente estamos carecendo do avivamento. Vimos até na prática o Senhor ali derramando um avivamento ali nos Estados Unidos, ali na faculdade em Asbury, e a gente percebe também que precisamos estar buscando, clamando a Deus para esse avivamento continuar sendo derramado sobre nós, para que não venha apagar a chama pentecostal que iniciou no século XX, aleluia, se já perdura até o século XXI, mas a gente vê muitos ataques dos inimigos contra a igreja, contra a fé, fazendo com que os crentes não esfriem, parem de buscar as promessas, comecem a ir atrás de doutrinas humanistas, materialistas, então, e até mesmo buscando relativizar a palavra de Deus. Mas nós carecemos de estar constantemente, tomando da fonte de águas vivas, que é a palavra do Senhor. Ela que é inerrante, é divinamente inspirada, passa os céus e passa a terra, mas não há de passar nenhuma das suas palavras, e é onde encontramos a direção para buscarmos, para vivermos o avivamento, como temos estudado durante todo o trimestre, desde a definição do que é avivamento, até passando pelo Antigo Testamento, Novo, passando pelos apóstolos, passando por Jesus, e vendo também durante a história que Deus não mudou, Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Tem derramado avivamento, tem avivado a sua obra durante os anos, aleluia, e nós fazemos parte, ou nascemos a partir de um desses avivamentos da história, que foi o avivamento pentecostal. Então na lição de hoje a gente vai falar a respeito do fruto desse avivamento, da evidência desse avivamento na vida de um crente genuinamente avivado, que é viver no Espírito. A gente vai falar sobre o fruto do Espírito, que é o que todo crente tem que produzir. Glórias a Deus. O textual da nossa lição diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5:22. Verdade prática. O avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Então, desde o momento que nós já passamos da morte para a vida, é o primeiro avivamento que nós experimentamos, pois estávamos mortos nas ofensas, nos pecados, e o Senhor nos deu vida, quando nos salva, nos justifica. Então, a partir daí já tem que caracterizar na vida desse crente, dessa nova criatura, uma vida no Espírito, andar no Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe se encontra em Gálatas 5:19-25. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejos, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Glórias a Deus. A introdução de nossa lição diz: o salvo em Cristo Jesus, desde quando aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, pode passar por diversas situações de sua vida para experimentar o avivamento espiritual. A vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão e prossegue até a morte, se a pessoa perseverar até o fim. Na caminhada espiritual, o crente precisa conservar-se fiel, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Para isso é necessário andar no Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando estamos andando no Espírito, é interessante que a lição dos jovens também fala sobre isso. E esse andar no Espírito é o que está ouvindo a sua voz, sendo dirigido por Ele, não entristecendo o Espírito Santo. Então, em todo tempo buscando nos santificar. É Ele que nos ajuda, é Ele que opera essa obra em nós, mas nós devemos buscá-lo, devemos estar sempre atentos, vigiando. Isso é andar no Espírito. E a consequência do Espírito estar, aleluia, nos envolvendo, nos conduzindo,
é a geração do fruto, como veremos aqui durante a lição. Quando estamos no Espírito, o próprio Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus, né? Nós compreendemos que todas as coisas contribuem para o nosso bem, porque nós servimos ao Senhor, porque nós amamos o Senhor e cremos que Ele está controlando, está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, andar no Espírito nos garante inúmeras bênçãos. Louvado seja Deus. Né? Contrastando, né, como a gente leu no texto bíblico, as obras da carne. A obra já dá essa conotação de que a pessoa está se esforçando para fazer, né? Ou seja, ela poderia não praticá-las, mas ela decide então praticar as obras da carne e ficar ali embaraçado com as coisas deste mundo. Porém, o fruto não. É você andar no Espírito e ao mesmo tempo vai aparecendo, vai gerando. Como em João 15, que nós somos as varas, né, os ramos, enxertados na videira verdadeira. Louvado seja o Senhor. Toda a vara que está nele está ligada, né? Então recebe a seiva ali de Jesus, produz vida, produz frutos. E o Pai ainda limpa, né? Poda, ou seja, santifica, tira tudo aquilo que não é agradável ao Senhor, tudo aquilo que não é santo, para que produzamos mais fruto. Então, você vê que o contraste. A obra você vai lá e decide fazer. O fruto você tem que estar em Deus, tem que estar ligado em Jesus, tem que estar no Espírito, para que Ele produza na sua vida, para que você possa evidenciá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. E que não haja então nada, né, fazendo obstrução a essa seiva da videira, né, para que ela possa preencher com vida os ramos que somos nós. Primeiro tópico, a vida no Espírito. Primeiro subtópico, andando no Espírito. Na Bíblia, o verbo andar tem o sentido figurado de viver, experimentar, praticar e conduzir na vida espiritual. Por isso Paulo escreve: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. O andar em espírito com o E maiúsculo tem um significado espiritual muito elevado e profundo. É ter uma vida cristã subordinada à direção do Espírito Santo, pautada no ditame da Palavra de Deus, é ter uma vida espiritualmente avivada, conforme Romanos 8,1. Texto bem conhecido, né, que diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Né? Então, andar no Espírito ainda nos produz essa bênção maravilhosa, né, da justificação, de não termos mais nenhuma condenação, que agora estamos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E como diz em Gálatas, né, andar em espírito, como o comentarista citou, o E maiúsculo significa o quê? No Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo subtópico diz: por que andar em espírito? O crente em Jesus deve andar de acordo com o Espírito Santo para não cumprir os desejos da natureza carnal. Gálatas 5,16. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo disse: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Por isso, andando no Espírito, salvo, tem vitória sobre o império do pecado e da morte. Também temos essa condição, né, de não estarmos mais subordinados à lei, porque a lei não podia salvar, a lei apenas apontava o pecado e fazia com que o pecador, né, se constrangesse, pois via que errava. E a lei do Espírito é saber que Jesus, né, ele tomou o nosso lugar, nos substituiu na condenação e morreu na cruz. E a gente pode agora ter vida, vida com mudança. Louvado seja o nome do Senhor. E andar em santificação, bendito é o nome do Senhor. Na lição do jovem me chamou a atenção também um tema que dizia que a justiça de Deus, né, ou seja, a exigência da lei é a santificação. E outrora não éramos santos, éramos pelo contrário, né, inimigos de Deus, ímpios, né, estávamos distantes. O Senhor nos aproximou, nos salvou, nos posicionou como santos no momento que cremos. Aleluia, louvado seja o Senhor. E a partir dali começa a nossa trajetória, a santificação progressiva. E a gente só consegue cumprir a exigência da lei, que é a santificação, andando no Espírito. Glórias a Deus, para não cumprir as concupiscências da carne, não pecar. Mesmo quando pecamos, ainda temos o Espírito Santo para nos constranger, para nos trazer, para nos convencer do pecado e nos trazer de volta a Deus, se nos humilharmos, se nos convertermos, se nos arrependermos. Louvado seja o nome do Senhor. Essa lei do Espírito de vida, como diz nas Escrituras, ela me livra, ela me dá vitória sobre o império da lei, do pecado
e da morte. Terceiro subtópico, como andar em espírito. Não é fácil andar no espírito. Infelizmente, a inclinação da natureza carnal, herdada de nossos primeiros pais e inerente a todos os seres humanos, faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Como Paulo dizia, o que eu queria fazer eu não faço, o que eu não quero é isso que eu faço. Ele dizia, miserável que sou, quem me livrará do corpo da morte? Ou seja, ele estava ali evidenciando que a nossa natureza carnal é terrível. Se a gente der brecha para ela, ela quer voltar a praticar as coisas, as obras da carne. E praticando as obras da carne, morrendo nessas obras, não herdaremos o reino de Deus. E como a gente faz então para andar no Espírito, tendo em vista que a nossa carne ainda inclina para essas obras? Por isso precisamos andar nesse Espírito para não cumprir as concupiscências da carne. Então como fazemos? Quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, tornam-se novas criaturas, pelo processo salvífico do novo nascimento. Entretanto, eles precisam cultivar o relacionamento espiritual e perseverante com Deus. Portanto, para o crente andar em espírito é preciso ter o Espírito Santo dentro dele. João 14,17. E ser guiado pelo Espírito. Romanos 8,14. E ser cheio do Espírito Santo. Então a gente tem que ter essa comunhão, esse relacionamento diário com Deus, através do seu Espírito Santo. Então devemos alimentar, glórias a Deus, a nossa piedade, ou praticar as obras de piedade. Nós estudou em lições passadas, orar, aleluia, estudar a palavra, meditar na palavra do Senhor, louvado seja o Senhor, crer nas Escrituras, obedecer, estar arraigado em Cristo, para que possamos gerar o fruto do Espírito, ou seja, ser cheio do Espírito Santo. Deus carece dele toda hora. Então não deixe o inimigo te enganar, seduzindo com as coisas do mundo, para que caia, peque, às vezes fica ali prostrado. Aleluia. Lembre que o Senhor morreu por ti. Aleluia. Não se errar, volte para Cristo. Corra, filhinhos, não peques, mas se pecar, corra para Jesus, para que vivamos cheios do Espírito, no Espírito, andemos nele e possamos então alcançar inúmeras bênçãos que são derramadas sobre nós quando andamos com Deus. Então vimos que a vida no Espírito é andando no Espírito, vimos por que precisamos andar em Espírito e como fazemos para andar no Espírito. O segundo tópico trata do confronto entre a carne e o Espírito. Então, enfatizando esse último tópico, vamos mais uma vez ver essa luta diária que temos contra esse inimigo tão difícil que é a carne. Lembrando que a carne não é a matéria, não é o corpo, porque o corpo não tem corpo de nada. A carne é a nossa inclinação carnal, ou seja, está na nossa alma. O corpo é como se fosse um carro, um veículo. A alma é aquela que vai conduzir, é a sede das emoções, dos pensamentos, das intenções. Essa natureza adâmica está na nossa alma. Por isso que devemos inclinarmos ao espírito e não à carne. Mas é a alma que está no meio para tomar essa decisão. Então, essa luta é em relação à nossa natureza, à nossa inclinação carnal, e não o corpo. Não posso pecar e mitigar em meu corpo, castigá-lo, dizer quem mandou pegar alguma coisa que não me pertence e depois bater na minha mão e dizer por que fez isso. Então, a minha alma que decidiu assim. Então, a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então, a nossa luta é interior. O corpo é perfeito, Deus fez para que nós pudéssemos viver essa realidade. É tão perfeito que um dia o Senhor requererá, precisamos preservá-lo irrepreensíveis para a vida do Senhor, pois o Senhor há de salvar corpo, alma e espírito. Esse corpo será transformado em corpo glorioso. Então, carne versus espírito, em termos espirituais, é a maior luta da vida do crente salvo. A natureza carnal herdada de Adão é alimentada pela concupiscência da carne. Ela se inclina para as estruturas pecaminosas criadas pelo diabo com o objetivo de afastar os seres humanos para longe de Deus. Por isso o apóstolo João escreveu: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Glórias a Deus. Então não podemos amar o mundo. Como é que nós amamos o mundo? Dando vazão a nossos desejos, a nossa concupiscência, ou seja, tudo aquilo que eu desejo fazer, eu quero fazer. Não importa se a palavra de Deus diz algo ao contrário,
E não importa se eu receba um conselho ou um direcionamento da minha liderança espiritual, eu vivo do meu jeito, né? Eu sou dono do meu nariz, e com isso, né, eu vou querer agradar o meu eu, a minha carne. A consciência da carne, né, todos os desejos, né, que eu tiver, eu vou querer suprir. A consciência dos olhos, né, tudo aquilo que eu olhar, tudo aquilo que meus sentidos, né, perceberem e me agradarem, eu também vou estar ali cometendo esses pecados. E a soberba da vida, né, o orgulho, a vaidade, o desejo de receber fama, né, de receber aplausos, né, ou ter poder, ou a ganância, né, tudo isso está envolvido nessas portas, né, que a carne abre, ou que nossa alma vislumbra para poder abraçar o mundo. Mas não podemos amar o mundo, a gente sabe que o diabo está aí oferecendo todas essas coisas para que percamos a nossa fé, a nossa salvação, saiamos da presença de Deus. Mas a palavra de Deus é lâmpada e luz, né? Então a gente não está enganado, a gente não está tateando o caminho, a gente conhece o caminho e sabe o que é errado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para que andemos no Espírito, não podemos deixar a carne ou a nossa natureza adâmica, né, prevalecer. Infelizmente, muitas pessoas não querem saber de Deus. Elas são seduzidas e afastadas para longe de Deus por meio de vários instrumentos, pelas falsas religiões, pelo humanismo, materialismo, etc. Como resultado, as pessoas se esquecem de Deus e procuram agradar o diabo e a própria natureza carnal, corrompida pelo pecado. Não por acaso o apóstolo Paulo demonstrou a respeito dessa luta entre a carne e o espírito. Gálatas 5, 16 e 17. O 17 diz o seguinte: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Segundo o subtópico, as obras da carne. Em termos bíblicos, o grego sarx, a carne, é a natureza decaída do homem, cuja inclinação é a prática do que não agrada a Deus. Assim, as obras da carne, segundo a Epístola aos Gálatas, são as práticas, atitudes e pensamentos contrários à santidade exigida por Deus para os que são fiéis à palavra. Identificada em pelo menos 15 tipos, sem fechar a lista, pois o autor bíblico acrescenta, e coisa semelhante a esta. Essas obras podem ser classificadas em várias categorias: práticas sexuais ilícitas, versículo 19 do capítulo 5, práticas religiosas, versículo 20, parte A, mau relacionamento humano, versículo 20, parte B, 21, e vícios e maus hábitos, versículo 21. O apóstolo Paulo encerra essa parte da carta dizendo que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, todas essas obras da carne, elencada aqui em Gálatas 5, 19 até 21, né, não encerra a lista, né, não é uma lista exaustiva, pois, né, o próprio apóstolo Paulo diz coisa semelhante a essa. Pecados que naquela época nem existiam, né, que hoje já, na modernidade, já se apresentam. Pecados virtuais, né, que temos hoje na internet. Então temos outros inúmeros pecados que não caberiam em uma lista. Nem a lista das obras da carne nem do fruto do Espírito são exaustivas. Pois aqui não é apenas, né, uma norma, não devemos interpretar como um texto legal, né, ou seja, não, eu tenho que cuidar para não fazer isso. Isso aqui está na lei, isso aqui não está. Não. Por isso que Paulo acrescenta, deixa a lista aberta. Coisa semelhante a essa. Então, eu tenho que entender o que eu estou fazendo. Está desagradando a Deus, né? Está contrário à sua santa palavra, né? Então, aquilo ali vai me produzir morte. Então, isso vai acrescentar essa lista aqui, que é muito maior, né, do que essas obras que aparecem aqui. Então, vigiemos, né, para não deixar a Deus, né, não entristecer o Espírito Santo, nos inclinando para a carne. É claro que nós não somos perfeitos, somos falhos, né? A gente está nessa luta, está na santificação progressiva, mas a gente não pode pecar e agora viver naquele pecado. O pecado tem que ser algo que nos constranja, que nos entristeça. Quando percebemos que estamos pecando, até choremos, né, por causa daquela atitude que desagradou o nosso Criador, o nosso Deus, né, e nos desfocou, né, do algo que é ir para o céu. Deus tem misericórdia, que nós ligeiramente nos arrependamos e voltemos à comunhão com Deus. Por isso que a Bíblia diz: os que é nascido de Deus não vive mais no pecado. Pode até pecar por acidente, mas ele não vive. Aquele que vive no pecado, ele não é nova criatura. Ele está se enganando a si mesmo, porque ele não engana nem a Deus. Mas o que é nascido de novo, aquele que está buscando morar no céu,
ele não vive mais no pecado. O pecado é uma ocorrência importúnea na sua trajetória. Glórias a Deus. Então, indicando as obras da carne, Paulo está contrastando, né, a luta que nós temos diária, carne e espírito. E o apóstolo Paulo encerra esta parte da carta dizendo que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 21, também conforme 1 Coríntios 6, 9. Terceiro tópico, o avivamento pelo fruto do Espírito. Então vamos agora nos ater, né, a esse ponto crucial da lição, que é o fruto do Espírito. Primeiro subtópico, o fruto do Espírito. Dons e fruto do Espírito são características essenciais para a vida e o caráter cristão. O uso dos dons espirituais sem a prática do fruto do Espírito pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. Então a gente vê que os dons do Espírito é o que nós almejamos. Mas ter os dons sem ter os frutos, né, como diz o comentarista, é apenas, né, um egoísmo, exibicionismo. Por quê? Como Paulo diz em 1 Coríntios 13, de 1 a 3, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todas as ciências, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, esses dons que Paulo cita aqui carecem primeiro do teu fruto. Né? Esse amor é o fruto do Espírito, que a gente vai ver aqui que, né, em algumas definições, né, mostra que ele é formado, né, de gomos, né, de 9 gomos, como uma fruta, que para ser completa ela tem que estar cheia. Se você abrir uma fruta e faltar ali um gomo, você vai ficar preocupado, né? Tem algum bicho que comeu ali aquele gomo. Então esse amor, primeiro, tem que estar na nossa vida. Que amor é esse? O fruto. Então veremos com todas as suas características. Para que eu possa estar exercendo os dons, estar sendo usado com os dons espirituais na minha vida de forma genuína, de forma que eu quero realmente alcançar vidas para Cristo. Louvado seja o Senhor. Interessante que fala até de atos, né? Talvez de hipocrisia, né? Ou distribuir a fortuna aos pobres, ou se entregar o corpo a ser queimado, mas sem o fruto, ou seja, sem esse amor genuíno, de nada serviria, de nada se aproveitaria. Trata-se apenas de uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. Nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais, mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito em sua vida. Então, os dons espirituais nem todos têm, né? O Espírito Santo dá a quem quer, né? Como quer. Aleluia. Mas o fruto é a obrigação. Nasceste de novo, né? Anda já com Deus, como diz o hino. Aleluia. E o fruto é algo que todo crente, né? Mesmo quem não é batizado, ele tem que produzir. Lembra daquele momento que Jesus passa por uma figueira, né? Figueira cheia de folhas, e o Senhor ali no deserto, talvez querendo ali comer aquela fruta suculenta, saciar ali um pouco da sua sede. E quando vai procurar só tinha folha, não tinha fruto. Jesus disse: para que serve, né? Seca e morre. Depois, quando passaram ali, a figueira havia morrido. Então, fruto é algo que tem que ser gerado na vida de todo crente. Nasceu de novo, aleluia, já é nova criatura, já começa a demonstrar a evidência de que o Espírito Santo habita nele, que ele é a habitação, todo crente aceitou Jesus, já é a habitação do Espírito Santo, já é o seu consolador, glórias a Deus, e já começa a produzir novidades. Um cristão não pode dar bom testemunho sem a unidade do fruto do Espírito. Não pode ter amor sem ter fé. Não pode ter gozo, alegria e não ter benignidade, bondade ou temperança. Um aspecto do fruto não pode ser dissociado do outro. Podemos usar o exemplo de uma fruta, como uma laranja que tem vários gomos, mas é um só fruto, né? Então, qual é o nome do fruto? Amor. E ele é composto, então, de todas essas partes. Louvado seja o nome do Senhor. Então, um não elimina o outro. Como eu falei, você abrir uma fruta, você vai pegar uma tangerina e abre ela e está faltando 1 ou 2 gomos ali, você já vai estranhar. Como é que pode? Estava fechada e está faltando uma parte. Você vai imaginar que foi algum bicho, alguma doença que deu na fruta e ela está incompleta. Então o fruto do Espírito tem que ser gerado completo, louvado seja o nome do Senhor. Todos os gomos, né, todas as partes
compõem o inteiro e são fundamentais. Segundo subtópico, os 9 aspectos do fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Né? Então, examinando nesse texto, a gente vê 9. Né? Talvez a gente, buscando a palavra do Senhor, a gente vê outros dons. Né? Em Pedro, por exemplo, vai dizer que nós devemos abundar, né? Essas qualidades. E vai citar até outros, né? Que não está aqui nesse texto de Gálatas. Por exemplo, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5-7 diz: E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência a temperança a paciência, a paciência a piedade a fraternidade o amor. Então a gente vê que também são listas não exaustivas, mas são qualidades que o Espírito Santo gera na vida do crente. E nós devemos então botar nisso toda a nossa diligência, como diz o apóstolo Pedro. Vamos falar desses 9 aspectos em Gálatas. Na Bíblia, amor ou caridade, no grego ágape, é mais que filantropia, pois significa o verdadeiro amor como sinônimo do amor ágape, o amor de Deus no coração do homem. Então a gente lembra que algumas traduções antigas, né, onde é traduzido amor atualmente, vinha, né, caridade. Então esse amor não é, né, simplesmente o significado desse termo caridade. A gente sabe que o grego ele tem uma riqueza, né, de interpretação. Né? Então talvez usou-se naquela época o termo caridade, mas hoje é traduzido por amor. E esse amor, que amor é esse? Também não é um amor, né, que é cantado nas músicas românticas. Esse é o amor ágape, o amor de Deus derramado nos nossos corações, o amor sacrificial, como Jesus diz: agora vocês têm que amar os outros como eu os amei. Então esse amor sacrificial que dá sem esperar nada em troca, louvado seja o nome do Senhor, e que se oferece até a si mesmo para poder, né, salvar outros. Glórias a Deus. Filipenses 1:9 lembra: E peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Temos aqui também gozo, do grego chara, né, ou cara, é a alegria produzida pelo Espírito Santo. Então essa alegria, esse gozo, também não é, né, esse normal, mas é um gozo espiritual, sobrenatural. Né? Em meio aos problemas, em meio à aflição, você ainda tem essa alegria no Espírito. Como diz lá em Neemias, né? A alegria do Senhor é a vossa força. Terceiro, paz, né, do grego eirene, é a paz de Deus que excede todo entendimento. Filipenses 4:7, né, lendo o verso completo, diz: E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Né? Então, a paz que Jesus nos dá, essa paz não é como a do mundo, né, como diz o próprio Jesus. E essa paz, então, excede todo entendimento. 4. Longanimidade, do grego macrotúmia. É a paciência para suportar as adversidades, os defeitos dos outros, conforme Efésios 4:2, que diz: com toda a humildade, mansidão e com toda longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Então, ser longânimo é isso, né? Se suportar, como o próprio Deus é longânimo. Né? A Bíblia diz que a promessa não está tardando, né? Ainda que alguns tempos tardia, mas Deus é longânimo, estava esperando alguém se arrepender. Benignidade é a qualidade de quem é benigno, bondoso, complacente, perdoador. Efésios 4:32 diz: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então a gente vai falar daqui a pouco de bondade, e a diferença de benignidade para bondade é que a benignidade está relacionada com o caráter do indivíduo, enquanto a bondade consiste nas atitudes deste, ou seja, ele é bom, né, ele tem benignidade, mas a bondade é ele agindo. Então é a prática da benignidade, ele é benigno, mas para que essa benignidade possa externar, ele é bondoso, é a prática. Como veremos aqui, bondade. Do grego agatosune, refere-se àquele que é bom. Lá em Mateus 12:35 diz: o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. E em Salmo 37:3, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Vou falar agora sobre fé, do grego pistis. Não é a fé natural, mas a produzida pelo Espírito Santo no coração dos que creem em Deus, conforme a Escritura. João 7:38 diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre. E em Romanos 1:17, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então essa fé, que é essa confiança plena em Deus,
essa confiança na palavra, e quando eu confio, eu espero, eu obedeço. Então esta fé é que nos permite viver nela, louvado seja o nome do Senhor. Ainda que a terra se mude, ainda que, aleluia, os mares transbordem, mas nós confiamos, permanecemos firmes no Senhor, bendito o nome do Senhor. E essa fé que nos dá certeza de que estamos, aleluia, aguardando um grande momento que se cumprirá a nossa grande esperança, que é a volta do Senhor Jesus. Vivemos nelas, obedecemos a Deus, fazemos a sua obra, tudo, aleluia, através dessa fé, como diz também lá em Hebreus 11:6, que diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Mansidão, do grego prautes, diz respeito àquele que é manso, sinônimo de brandura, de gênio afável, sossegado e doce. 1 Timóteo 6:11, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Em Mateus 5:5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E temos também o próprio Jesus dizendo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então essa mansidão não quer dizer que ele é tolo, que ele é bobo. Não, mas que, como diz aqui, é brando, tem um gênio afável, é sossegado e é dócil. E temperança, quer dizer, do grego ekrateia, quer dizer autocontrole, domínio próprio, é o aspecto elevadíssimo do relacionamento com os outros, com situações e fatos diversos na vida. O crente que tem autocontrole, ele se domina, ele, no momento da guerra, ele continua firme ali, ele sabe quem tem crido, então ele se controla também em relação aos seus próprios impulsos, ele não toma atitudes precipitadas, Era um dom que faltava ali em Pedro, antes do Pentecoste, Qualquer coisinha ele já estourava, ele já queria tomar uma atitude, como ele fez ali quando prender Jesus, e ele então fere ali, corta a orelha de Malco. Então a gente vê que faltava esse fruto na vida dele. Além dos outros, mansidão, amor. Então a gente percebe que carecemos de viver no Espírito e geremos o fruto do Espírito. Terceiro subtópico, contra o fruto do Espírito não há lei. A conclusão de Paulo sobre o fruto do Espírito é impressionante. Ele afirma de modo decisivo e categórico: contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Que Deus nos ajude a cultivar o fruto do Espírito em nossas vidas. Os dons espirituais só têm valor se forem acompanhados do fruto do Espírito. Isso é viver na plenitude do Espírito, tendo uma vida verdadeiramente avivada. Então a gente vê que a igreja de Corinto tinha dons, mas não era verdadeiramente avivada porque faltava o fruto. Por isso que Paulo vai ter que ensiná-lo, instruí-lo, para que ele tivesse ordem, decência, que tivesse também santidade, o fruto do Espírito, tivesse ali amor, pois eles agiam de forma exibicionista e egoísta, como diz aqui na lição. Glória a Deus. A conclusão diz: crentes avivados são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus, pois eles andam em espírito e não andam conforme as concupiscências da carne. Gálatas 5,16. Além dos dons espirituais, ele tem o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Por isso, Deus concede bênçãos em abundância sobre os crentes que andam e vivem no Espírito. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Glórias a Deus. E para que os irmãos aprofundem mais em relação a essas bênçãos que nos advêm de andarmos no Espírito, leia Romanos 8, que é o tema da lição dos jovens. Leia o capítulo todo e veremos como é bom andar no Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Pai, por essa lição. Continua nos ajudando a produzir o fruto, Pai. Nos santifica, nos perdoa, Pai, nos purifica, nos lava. Deus poderoso e santo, abençoa a tua igreja, abençoa, Pai, esse ministério da Escola Dominical, todos os alunos, professores, pastores imbuídos neles. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.